Olá, eu sou o Jânio Glauber e hoje nós vamos discutir o Omnichannel. O Omnichannel, ele é uma estratégia científica para o varejo do futuro. Ele é a técnica mais moderna, onde alia todos os contatos que o cliente faz com a empresa. Para que possamos conhecer um pouquinho mais do Omnichannel, nós vamos ter os fundamentos científicos, a tecnologia de ROI, métricas que impactam o lucro, a jornada do cliente sem ruídos e a IA generativa e o metaverso. A definição que Harvard faz sobre o Omnichannel é que ele é a integração perfeita de dados e processos em todos os pontos de contato com os clientes. A taxa de retenção de uma empresa que pratica o Omnichannel e uma empresa que não pratica o Omnichannel, ela é bem diferente. As empresas que praticam o Omnichannel, elas têm cerca de 68% de taxa de retenção, ao passo que uma empresa que não pratica o Omnichannel, ela tem cerca de 45% de taxa de retenção. 68% das empresas, elas confundem o que é omnichannel com o que é multicanal. Então, é super importante nós deixarmos o, o tripé, os pilares tecnológicos que envolvem o omnichannel. Aqui vai uma é, meu Deus, faltou a palavra, um testemunho aonde a empresa que eu represento, ela trabalha com essas três tecnologias. Está desenvolvendo o Omnichannel? Tá perfeito? Não, ainda não. É um processo bem complexo de fazer, mas ele precisa ser iniciado. Então, o tripé tecnológico, as três tecnologias básicas para você dominar o Omnichannel, é um RP, no caso, o SAP, que ele sincroniza os estoques em apenas 2 segundos. O Salesforce, que é um CRM, onde ele traz todo o histórico do cliente, e uma IA generativa, no caso o ChatGPT, que ele vai fazer personalizações em massa. Essas três tecnologias trabalhando juntas, elas são capazes de dar respostas e um atendimento imediato ao cliente 24 horas por dia, independente da interação humana. O próximo ponto que nós vamos falar são as métricas que definem o sucesso. A fórmula do LTV, o LTV é o tempo que o cliente fica comprando da sua empresa. Então, ele é a receita média vezes a retenção, vezes a duração. Então, um caso, por exemplo, das lojas Renner, eles aumentaram o ticket médio em 30% utilizando os dados integrados. Porque quando o cliente entra na Renner comprar, na loja virtual ou na loja física, ele consegue ter essa integração de uma forma tão rápida que a compra se torna instantânea. Outro ponto, que é a jornada do cliente sem ruídos. 41% dos clientes abandonam os carrinhos porque o estoque está desatualizado ou os preços não estão adequados. Estou errado, quero só essa aqui. Então, a solução são ferramentas como o Zendesk e o Google Analytics, que eles conseguem fazer uma previsão do seu estoque, da sua demanda e o que o cliente busca quando clica em cada produto. Aqui vai mais um testemunho. Quando eu compro um item, eu gosto de comprar online, só que às vezes você está procurando uma coisa que fica te oferecendo coisas que não tem nenhuma relação com o que você costuma comprar. Então, o Mercado Livre fez muito bem isso, né? Ele sempre, você procurou lá sobre um capacete, ele começa a te oferecer itens de moto. Isso é por quê? Porque a inteligência artificial ela consegue prever o comportamento do cliente e sugerir itens que sejam correlatos ao estilo de vida do cliente, ao estilo de compra do cliente.
No nosso próximo slide, nós temos o futuro da IA generativa e o metaverso. A previsão da Gartner é que 82% das estratégias de vendas em 2025, agora este ano, usarão o metaverso e a IA generativa. O metaverso, a realidade aumentada, ela já não é uma coisa tão nova assim. Algumas construtoras, por exemplo, utilizam a realidade aumentada para que você conheça o apartamento ao invés de ter uma maquete ou ter um apartamento decorado, por questão de custo, por questão de mobilidade, por questão de você poder mostrar o mesmo apartamento em diferentes lugares ao mesmo tempo. E isso aqui vai levando ao cliente poder conhecer o apartamento sem ter a necessidade de visitar a obra. Então, por exemplo, quando ele chegar na janela, ele vai ter uma imagem projetada do que ele vai realmente ver pela janela. Ele vai se sentir caminhando no apartamento, ele vai ter uma noção de espaço com a realidade aumentada. E você imagina o custo de fazer um apartamento decorado. É móvel, construção, infraestrutura, e aquilo tudo acaba se perdendo. Com a realidade aumentada, um único projeto ele pode ser difundido em várias cidades. Por exemplo, você pode ter um plantão aqui em Florianópolis, pode ter um plantão em Balneário Camboriú, pode ter um plantão em Joinville. Todos, em qualquer lugar que o cliente chegue, ele vai colocar o óculos e vai se sentir dentro do apartamento. Ele pode comprar um apartamento em Itapema, por exemplo, estando em qualquer uma dessas três cidades, vendo inclusive a vista que ele vai ter do apartamento. Olha que coisa legal. Como isso melhora a experiência do cliente. Então, o Omnichannel, ele trabalha com tudo isso. Um outro caso interessante que nós temos aqui é o caso prático da Magazine Luiza. Quando a Magazine Luiza ela começou a utilizar o Omnichannel, ela aumentou em 65% não, desculpa, 56% as vendas online. Ela diminuiu em 18% o custo logístico e ela chegou a um NPS, que é uma pesquisa de satisfação dos clientes, de 84, ao passo que em 2020 esse número era 62. Então teve um crescimento muito grande. E aí, hoje, por sinal, eu estava conversando sobre o Omnichannel com o supervisor da empresa a qual eu represento e a gente conversava sobre isso. O, o Omnichannel, ele precisa ter todos os contatos. E o exemplo que eu usei com ele, que nós estávamos conversando, foi o seguinte. Você imagina, você entra no online e pedir um X-salada. A satisfação do cliente e a utilização e a completa utilização do Omnichannel vão pelo seguinte. O histórico do cliente, então você sabe que quando aquele cliente pede um X-salada, ele normalmente já pede maionese extra, ele pede um refrigerante determinado. Tudo isso, ele dentro do CRM, o atendente virtual já vai oferecendo para o cliente. E aí vem a parte mais importante, que é a parte do serviço, a realização. Quando você compra um lanche, ele vem lá a previsão de entrega de 40 minutos. Então, quando para o Omnichannel funcionar completamente e a gente conseguir aumentar o NPS, ter um resultado legal, é importante que o X-salada seja entregue dentro dos 40 minutos e completo, porque o cliente pediu um X-salada completo. Não adianta você levar 50 minutos para entregar e entregar um X-salada faltando milho, ervilha e alface. Então, o controle de estoque e o controle de vendas, eles têm que estar uma sinergia muito grande para que não ocorram falhas nesse processo e atrapalhem a percepção do cliente de omnichannel. O atendimento chatbot, por exemplo, muita gente tem preconceito. A empresa da qual eu represento, ela trabalha com chatbot para o atendimento do cliente. Inclusive, eu sempre indico, e eu próprio sou um usuário, processos que às vezes antes levavam 2 dias para serem realizados, hoje são realizados em minutos. Por quê? Porque a inteligência artificial ela já consegue resolver vários problemas, que são aqueles problemas básicos, uma segunda via de nota fiscal, um arquivo XML, uma cópia de boleto, tudo isso
própria inteligência artificial resolve sem a necessidade da interação humana. E isso garante que o cliente fique satisfeito e não perca tempo. Uma coisa que muita gente acaba tendo um preconceito muito grande para o atendimento virtual, porque o atendimento virtual virou aquele telemarketing de companhia telefônica, né? Que para você ser atendido, você fica lá 2 horas esperando uma resposta. Eu tive também uma experiência muito ruim. Eu fui procurar um determinado produto, eu fiz um contato no site, num sexta-feira, se não me engano. Na segunda-feira, uma inteligência artificial me respondeu dizendo que tinha visto o meu contato. Não, desculpa, foi no sábado. Então, na segunda-feira, a inteligência artificial disse que viu o meu contato e tal, e que estaria me transferindo para um atendente. Eu já estava trabalhando, já tinha até esquecido do que eu estava procurando. Depois, o atendente, no final do dia, me chamou e disse: Você viu o negócio lá, assim, assim, assim? Aí eu fiz uma pergunta para ele. Ele foi me responder de novo na terça-feira à tarde. Lá no vídeo, quando a gente fala dos arquétipos, eu falei do Flash, né, de não ser muito rápido, né, não ser muito rápido, mas também para não ser uma tartaruga. Esse caso foi uma tartaruga. E quando você demora para responder o cliente, quando você demora para ter esse contato, esse retorno, o cliente esquece. Não vamos ser inocentes e achar que não, mas o cliente esquece. Então, quando o cliente está comprando um artigo pela internet, ele entra no site, a jornada do cliente hoje ela está meio assim, né? O cliente entra no Google, faz uma pesquisa, aí nessa pesquisa ele indica o Instagram, você entra no Instagram do fornecedor, lá no Instagram do fornecedor tem o contato do WhatsApp e você chama o fornecedor pelo WhatsApp. Esse atendimento do WhatsApp tem que ser rápido. Por exemplo, eu vou comprar flores, eu entrei, procurei uma floricultura na minha região, procurei entrei no Instagram, vi os arranjos que ele fez, um arranjo do modelo que eu queria, próximo do que eu queria, chamo ele e pergunto: você entrega em determinado endereço? Eu não posso esperar até segunda-feira de manhã para receber essa resposta, porque eu quero entregar a flor na segunda-feira de manhã. Então, a inteligência artificial hoje, ela consegue fazer isso, inclusive tirar o pedido. O meu amigo Daniel, ele tem uma inteligência artificial que se chama Maria, que tem essa capacidade de interação, e a inteligência hoje está tão sofisticada que ela já começa a ter contato por voz. Então, o cliente liga e conversa com a inteligência artificial e ela consegue fazer uma venda, fazer um atendimento, tirar um pedido de uma pizza, de um x-salada ou de um flamengo. Tudo isso garante uma experiência melhor para o cliente. Porque imagina, você ter uma pizzaria, uma lanchonete, fazendo pedido por telefone, com certeza o cliente vai ligar e vai estar ocupado, porque você não vai ter 50 atendentes respondendo ao mesmo tempo. Ao passo que uma inteligência artificial, ela consegue atender os clientes ao mesmo tempo sem perder a qualidade. Então isso, voltamos aqui para o caso do Magazine Luiza, reflete diretamente no aumento de 56% das vendas online. Por quê? Porque a Magazine Luiza tem um sistema que consegue tirar dúvidas, fazer o atendimento, fazer as principais eh, questões sem necessariamente precisar de interação humana. Então, isso garante um atendimento ágil 24 horas por dia. E no nosso próximo slide, nós vamos ter um checklist da implementação do Omnichannel. Primeiro, mapeie as jornadas com o Google Analytics. Escolha um CRM com uma API aberta. Eu falei ali do Salesforce, só que existem vários outros CRMs, até com custo menor, que são muito interessantes. Eu já falei no vídeo do CRM, eu indiquei o HubSpot. Eu já usei também o Salesforce, que é um CRM mais em conta, mas ele traz muita interação, inclusive com vendas online. Depois, treine sua equipe numa cultura data drive e comece escolhendo uma ferramenta de inteligência artificial, utilizando uma ferramenta de inteligência artificial para o seu atendimento. Isso aqui vai garantir que a sua empresa dê o primeiro passo. Só que quando nós falamos de uma estratégia como o Omnichannel, por exemplo,
ela não é uma estratégia da diretoria. É lógico que a diretoria ela é super importante, porque ela precisa das diretrizes do negócio, né? Mas uma estratégia omnichannel, ela tem que ser incorporada à cultura da empresa, ao DNA da empresa. Todo mundo tem que estar imbuído que aquela situação é a mais importante, porque independente de ser o financeiro, logística, produção, compras, vendas, faturamento, todo mundo tem que estar pronto para atender o cliente do Omnichannel, que ele é um cliente extremamente exigente. Ele é um cliente que quer informações rápidas, quer retorno rápido. Então, por exemplo, uma transportadora, quando você vai botar o produto numa transportadora, numa venda online, né, a transportadora ela tem que ter também um sistema de atualização que o cliente consiga mapear o pedido, que o cliente consiga rastrear o pedido com facilidade. Hoje a própria Alexa, a Alexa de celular, uma série de ferramentas permitem que você vá rastreando o seu pedido. Então, não é simplesmente você dizer, eu vou investir em omnichannel, vou comprar tecnologia para estar tudo certo. Não, você precisa ter toda a sua estrutura, toda a sua cadeia de suprimento baseada no omnichannel. E na nossa próxima página vem uma constatação que é a seguinte: o omnichannel não é moda, é sobrevivência. O seu cliente não quer canais, ele quer experiências. Então, quando a gente fala essas pesquisas que eu li da MIT, da FGV, da Harvard, elas falavam muito no prazo de 2025, né? E 2025 já chegou, já estamos praticamente na metade. Eu estou gravando esse vídeo na metade de março. Então, o Omnichannel é uma urgência, né? Independente do tamanho da empresa. O Omnichannel, ele não é uma realidade para grandes indústrias, para grandes empresas. Na verdade, ele é uma realidade para o varejo, voltado no varejo, mas da indústria. Adapta porque toda ideia boa a gente precisa copiar, né? Precisa adaptar ao nosso negócio. Então, independente do tamanho do seu negócio, da complexidade da sua produção, às vezes uma empresa pequena com poucos funcionários, o Omnichannel também é super importante, por quê? Porque você não tem condições de contratar uma estrutura muito grande para fazer um atendimento 24 horas. Você consegue, com o Omnichannel, maximizar a sua força de trabalho e automatizar muitos processos. Muitas vezes, o cliente não compra de você porque ele ficou esperando uma resposta e ele desistiu da compra. Lá quando a gente fala que o cliente abandonou o carrinho, porque o estoque não estava atualizado, mas também eu acho que o maior ponto de abandono de uma compra, de um orçamento, é a questão da demora, do não resposta. Então, quando o cliente chama no WhatsApp, quando o cliente chama no chat, ou quando o cliente liga para a empresa, é importante que ele seja atendido. E hoje o mundo virou muito imediato, né? As pessoas querem sempre respostas muito rápidas. E as pessoas acabam tendo o seu tempo de procurar coisas fora do horário comercial, né? Então, é extremamente comum a minha esposa estar na hora que ela vai deitar, vai descansar, que ela começa a procurar alguma coisa que ela quer comprar, ela entra em contato com as empresas naquele horário, muito pouco resposta instantânea. Então, no outro dia, quando alguém chama, você já perdeu, você já comprou, você perdeu o interesse. Então, é importante o Omnichannel nessa questão de termos sempre o cliente sendo atendido no momento. E aí, nós vamos para um agradecimento especial. Um agradecimento aos mais de 4.200 profissionais que participaram da pesquisa da FGV, que trouxe essa realidade do Estado brasileiro. As fontes que nós usamos foram Harvard, a Gartner, o MIT e a FGV. Então, são pesquisas muito legais.
Isso aqui é uma palhinha. Lá no Instagram, Vendas de Alto Valor, tenho esses conteúdos um pouco mais destrinchados. Não se esqueçam sempre de também seguir aqui no canal, dar o like, de compartilhar. Eu tenho certeza que na empresa que você trabalha ou na empresa que você administra, esses assuntos já são colocados, então é uma, é uma questão muito atual. Eu acho que ainda pouco difundida, mas muito atual. O grande varejo, as grandes corporações já estão muito ligadas nisso, e é importante que o pequeno varejo, pequeno vendedor, como eu chamo de lobo solitário, né, esteja antenado a essa realidade, porque ela vai fazer toda a diferença nos próximos minutos, não é nem nos próximos dias, é nos próximos minutos. Então comece logo, adapte-se. O- Eu participo do núcleo de inovação da CIP aqui em Palhoça, então tem muita tecnologia, tem muita gente fazendo coisa legal voltada para o pequeno varejo. O, o tráfego pago, por si só, ele já não é mais capaz de uma conversão tão alta, porque como começou muita gente a fazer, você tem o tráfego pago, o cliente recebe seu anúncio, você precisa que aquele lead que pingou no seu contato receba a atenção máxima o mais rápido possível. E isso só é possível trabalhando com Omnichannel. Você tendo um relatório, você tendo um registro, você tendo um procedimento Omnichannel, que são coisas que vão levar o seu cliente a voltar a comprar de você, a indicar você e a que os novos clientes também fiquem comprando de você. Então, esse foi o vídeo. Não se esqueçam sempre de deixar o like, curtir o canal, ativar as notificações, que logo logo teremos mais um vídeo por aqui falando sobre um outro assunto. Nosso próximo assunto vai ser a realidade aumentada, que é uma das partes que fazem parte do Omnichannel. Espero vocês lá. Um abraço.